Salve, salve galera, estamos aqui com mais um vídeo. Chegamos à questão 19, que é a quarta questão do nosso concurso do Banco do Brasil, feito pela banca Sesgran-Rio. O concurso aconteceu em 2021 e esta é a questão 19, eu já falei. Então vamos lá galera, essa questão aqui ela é um pouco mais robusta, pelo que eu consigo perceber, do que as outras. Na verdade é que a gente tem que fazer algumas mudanças para ela começar a ficar mais fácil para a gente conseguir resolver. A primeira leitura para a gente entender o que é a questão, do que ela se trata. O método da bisseção é um algoritmo usado para encontrar aproximações das raízes de uma equação. Começa-se com o intervalo de A até B. Então, nós temos um intervalo de A até B. Então, aqui vamos dizer que é o A e aqui é o B. E esse intervalo contém uma raiz. E em cada passo do algoritmo, reduz-se o intervalo pela metade. Então a gente vai criar um ponto na metade, digamos o C, e eu vou saber que o meu cara vai estar aqui. Aí depois eu crio um outro ponto na metade, um D, e eu vou saber que o meu cara vai estar aqui. E assim eu vou diminuindo metade, 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 até eu chegar muito próximo da minha raiz. Beleza? Esse que é o método de aproximações de raízes usando o método da bisseção. Tá? Aí ele continua, né? Usando um teorema para determinar se a raiz está à esquerda ou à direita do ponto médio no intervalo anterior. Então, né, o teorema vai falar se eu vou para esse intervalo ou se eu fico nesse intervalo, beleza? Se eu considero de A até C ou se eu considero de C até D. Tá. Então ele dá um pequeno exemplo para a gente entender como funciona. Então, ou seja, após o primeiro passo, obtenho o intervalo de comprimento B menos A sobre 2. Então, o comprimento do intervalo é a metade de B sobre A. Então, B sobre A é isso, B menos A é isso tudo. Porque, lembrando que isso aqui é como se estivesse numa reta, numa função, né? Num plano cartesiano. Então, nós temos o valor de A e o valor de B aqui. Então, para eu descobrir daqui até aqui, eu faço B menos A. Então, isso tudo vale B menos A. Então, se eu divido na metade, é B menos A sobre 2. Isso aqui só é B menos A sobre 2. Aí eu divido numa nova metade, é B menos A sobre 4. E é o que ele continua falando, ó. Após o passo 2, obtém-se o intervalo de comprimento B menos A sobre 4. E após N passos, obtém-se o intervalo de comprimento B menos A dividido por 2 elevado a N. Então, após N passos, eu vou ter B menos A sobre 2 elevado a N. Então, no dia, na prova, está escrito dessa forma aqui, tá? Não dessa aqui. Lembrando que essa forma está escrito desse jeito por conta de que eu utilizei o texto puro, tá? Não coloquei no método bonitinho. Tá, e aí ele continua. Esse processo continua até que o intervalo obtido tenha comprimento menor do que o erro desejado para a aproximação. Então, pensem comigo, galera. Eu vou fazer esse processo de divisão pela metade, pela metade, pela metade, pela metade, quantas vezes forem necessárias. Mas quem que delimita essa parte do necessário sou eu mesmo. Eu vou falar qual que é o meu erro. Então essa parte de erro, o que ela significa? Quantas casas decimais eu quero que esteja correta? Sacou? Então é esse o ponto que o exercício quer que a gente entenda. Então, tendo isso como base, tendo isso claro, agora a gente consegue continuar. Então, só revisando, né? Ele pega o intervalo de A até B, ou seja, seu comprimento é B menos A. Ele divide na metade. E daí depois divide de novo, aí depois divide de novo, e depois divide de novo, e assim o processo se repete várias vezes. Quando que eu vou parar? Quando eu atingir o meu erro que eu quero. Então, esse erro pode ser 3 casas decimais, 4, 5, beleza? Da minha raiz em específico. E aí ele pergunta para mim, para aplicar esse método no intervalo de 1 até 5, então de 1 até 5, fechado, eu conto eles, quantos passos serão necessários para obter-se um intervalo de comprimento menor que 10 elevado a menos 3. Então ele quer um erro menor que 10 elevado a menos 3. Ou seja, temos que ter 3 casas decimais ali de acerto, sacou? Tem que estar a minha raiz,
ela pode ser um número com vírgula, pode ser um número certinho, ela tem que estar pelo menos 3 casas decimais igual ao que é na verdade, de verdade, beleza? Porque lembrando que esse método é um método para eu achar uma aproximação da minha raiz, beleza? Como que podemos fazer para tentar resolver isso? Então, significa que em um determinado n, eu vou ter que ter esse erro aqui, você concorda comigo? Porém, se eu fizesse isso aqui, ó, o b menos a sobre 2n, ele tem que, eu quero que ele tenha esse erro aqui, tá? Tem que ser menor que isso, beleza? Tem que ser ter um erro menor que isso. Tá, só para deixar claro, então, para ficar bem claro, a gente viu que 10 na 3 é 1000. Então 10 na menos 3 é 1 sobre 1000. O meu erro tem que ser 1 sobre 1000, beleza? Isso significa que eu vou dividir o meu valor por 1000, ou seja, 3 casas decimais serão andadas. Então ele vai ficar, eu vou ter uma veracidade ali de 3 casas decimais, mais ou menos. Tá. Vamos tentar entender agora o porquê que isso daria problema. Se eu no dia da prova fazer isso aqui, não quer dizer que tá errado, tá? A grande sacada aqui é que eu não tenho maquinário suficiente para resolver isso. Vai chegar um momento que eu vou ter que fazer algumas suposições. Por quê? Porque vai envolver logaritmo, e aí um vai estar na base 10, outro eu vou ter que tirar esse n aqui de cima, beleza? Então, o meu ponto de vista aqui já é que não é um modo efetivo resolver desse jeito que ele entrega pra gente. Por quê? Porque o n está no expoente. Então nós temos que pensar uma forma que otimize o nosso trabalho. Então vou apagar esse nosso raciocínio. Mas lembrem do 1 sobre 1000, tá? Vou até fazer o seguinte, então. Vou colocar esse 1 sobre 1000 aqui no cantinho, pra gente ter ele como base. Tá, qual que é o raciocínio que eu vou utilizar, galera? Eu vou imaginar como que é o processo de crescimento desse nosso erro, digamos assim. Então imagina, ó, se eu estou sempre dividido por 2 elevado a 1 elevado a 2 elevado a 3, que valores são esses? Ó? 2 elevado a 1 dá quanto? 2, perfeito. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 3, 8. E assim por diante, eu quero chegar num valor que dê muito próximo de 1000. Mas muito próximo, eu quero que passe de 1000. Por quê? Porque eu quero menor. Aí você pode pensar, tá, mas calma aí, isso aqui é menor, por que tu quer que eu passe? Porque o meu valor vai estar no denominador. Então, se ele está no denominador, eu preciso de um valor maior para o valor ficar menor. Faz sentido? Pensem comigo. Se eu pego 10 e divido por 5, ou seja, vou colocar em uma forma de fração, divido por 5, vai dar quanto? 2. Se eu pego 10 e divido por, sei lá, 8, vai dar 5 sobre 4, ou seja, vai dar 1,25. Então, olha, eu dividi por um valor maior e eu tive um resultado menor. E faz todo sentido, porque se o valor maior está no denominador, o meu resultado vai ser menor. Tá, então eu quero um valor maior do que 1000, mas o valor mais próximo maior do que 1000. Então eu vou fazendo esse 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, e eu vou fazendo, sem vergonha nenhuma. Podemos fazer todos eles. E aí nós vamos chegar em um valor. Então 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 7, 128. 2 elevado a 8, 256. Ó, parece que vai demorar, mas olha como já dobrou aqui, já tá perto. 2 elevado a 9, 512. E 2 elevado a 10, 1024. Então, ó, chegamos no valor que passou de 1000 e o mais próximo. Então é esse que a gente vai usar. A gente vai usar o 2 elevado a 10. Só que igual o 10 elevado a menos 3, eu quero que esse cara fique no denominador. Então eu vou utilizar o 2 elevado a menos 10. Então, em vez de usar o 10 elevado a menos 3, eu vou usar o 2 elevado a menos 10. E agora, com esse formato aqui, fica muito mais fácil de eu resolver essa questão. Olha que doideira. Vamos substituir os valores. Então, o B é 5 e o A é 1, entregado pelo nosso exercício. Então, 5 menos 1
sobre 2 elevado a n é igual a 2 elevado a menos 10. Olha que louco. Então, ó, esse cara tá multiplicando. Desculpa, esse cara tá dividindo 2 elevado a n. Ele vai passar pro outro lado multiplicando. Quanto que é 5 menos 1? Vai dar 4. Aqui vai dar 2 elevado a menos 10 vezes 2 elevado a n. 2 elevado a 4 dá 2 quadrado, né? E aqui temos a regrinha, né? Base igual, repete a base, soma os expoentes. Menos 10 mais n, pode ser menos 10 mais n, literalmente. Mas eu vou escrever assim para ficar mais bonito. Beleza? E aí a gente aprendeu. Quando a gente tem a situação, eu posso simplesmente cortar a base e calcular apenas os expoentes, esquecendo a base. E olha como o nosso cálculo fica mais fácil. Então eu vou passar esse 10 para o outro lado. Nós teremos que o n é igual a 10 mais 2. Logo, o nosso avaliar. Então a resposta dessa questão é para ser 12. Tem a resposta? Tem a resposta. É a letra D. Então, galera, a parte difícil dessa questão é muita parte difícil. Porque nós tivemos que primeiro entender o processo. A partir do momento que eu entendo o processo, eu ainda tive que fazer uma alteração, porque se eu calculasse esse cara aqui, vamos exemplificar, né, 10 elevado a menos 3, eu não poderia fazer esse corte que eu fiz aqui, ó. E aí ficaria um cara com expoente, outro cara sem, teria que usar logaritmo, e aí sem calculadora fica difícil. Então, complicado, galera. Talvez até desse, mas ia dar um trabalhão. Então, essa foi a saída que eu encontrei pra gente... Estamos num concurso, né? Não temos calculadora, não temos acesso a nada para conseguir resolver essa questão. Beleza? Então, é isso, galera. Por hoje é só. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho, beleza? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da questão, se estava realmente tão difícil assim. E eu fico à disposição para qualquer dúvida. Beleza, galera? Valeu, valeu. Tchau.